Boa noite a todos, uma alegria revê-los, muito bom estarmos juntos. Uma semana de oração, queridos irmãos e amigos, não pode terminar sem uma entrega pessoal. E nós teremos um programa muito especial aqui no sábado. O sábado será o fechamento, né, da semana do tempo, e ao mesmo tempo o auge da semana de oração. Porque nós teremos aqui pessoas entregando o coração a Jesus e sendo batizados naquele tanque, como também todos nós teremos a oportunidade de renovar os nossos votos batismais através da Santa Ceia. Então você que principalmente tem vindo essa semana, não deixe de participar da ceia. Planeje. Independente se você é membro da igreja, batizado, não é, independente. Porque Jesus quer o seu coração. E Santa Ceia é isso, é entrega. É aceitar ou confirmar Jesus como seu Salvador. Amanhã eu quero falar um pouco mais sobre como será o programa do sábado. Essa semana está sendo uma semana bem didática. Mas hoje à noite, irmãos, vai ser o mais didático de todos. Porque nós vamos, para entender o tema de hoje, nós vamos, na verdade, estudar aqui, entender o tema de hoje através de um gráfico. Um gráfico. O tema do nosso estudo hoje, 3 passos da salvação. Sabe por quê? Porque Deus nos salva em 3 momentos. No período, em 3 momentos da nossa vida, em 3 fases da nossa vida. Então, o estudo de hoje vai ser bem prático. E deixa eu adiantar uma coisa aqui. Como se trata de uma aula, no final eu vou dar oportunidade para quem quiser fazer alguma pergunta, ou alguma contribuição de algum pensamento, mesmo dos temas anteriores. Tá bom? Então, aqueles que quiserem poderão fazer alguma pergunta no final. Muito bem. Nós vamos então montar aqui um gráfico. Eu não conheço a vida pessoal de ninguém aqui, mas eu tenho absoluta certeza que hoje à noite eu vou colocar a tua vida naquele gráfico. Você vai se achar ali naquele gráfico agora. Poxa, o pastor não me conhece, mas ele está falando de mim ali, ó. Ficticiamente eu quero chamar o nosso personagem aqui de Jorge. Temos algum Jorge aqui hoje à noite? Acho que não, né? Então tá, tranquilo. O nosso personagem aqui é Jorge, mas você pode se colocar no lugar do Jorge, tá bom? Vamos chamar aquela linha lá de cima, aquela linha de Deus, perfeito sem pecado. Sabe por quê? Porque Deus é o único ser do universo, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. E Ele, com as suas criaturas que não caíram em pecado, são seres perfeitos sem pecado. E o plano de Deus, o desejo de Deus, que todos nós um dia também chegamos nessa condição. Nós vamos entender nesse estudo de hoje. Vamos chamar a segunda linha lá embaixo de pecado. Pergunta. Responda o que você sabe sem medo, tá? Sem vergonha. Quando o ser humano nasce, ele nasce em que situação? 3 opções. Primeira, ele nasce igual a Deus, perfeito, sem pecado, porque um bebezinho, quando nasce, é puro, limpo, ingênuo, como uma folhinha branca, não tem pecado nenhum. Então, quando o ser humano nasce lá, sem pecado. Ou, quando o ser humano nasce aqui, ó, como... Eu estou confundindo ainda aqui os negócios. Quando o ser humano nasce aqui, ó, no pecado, ou nenhum dos dois, nasce aí pelo meio, e aí em algum momento da vida, quando começa a entender o que é certo e errado, toma a decisão
de ou se unir a Deus, servir a Deus, ou então servir o pecado. Vamos levantar da mão aqui? Quantos acham que quando o ser humano nasce, nasce igual a Deus, perfeito, sem pecado? Levante a mão. Ninguém. Quantos acham que nasce no pecado? Parabéns. Queridos, essa é a nossa condição. É muito drástico a gente dizer que um bebezinho, aquela coisinha linda, fofa, puro, e é puro mesmo, não tem pecado nenhum, não tem nenhum ato pecaminoso, nada que praticou que manche o seu caráter. Mas é muito drástico chamar um recém-nascido, um bebê, de pecador. Mas é um pecador. Vamos entender isso aqui. Um bebê, 1 semana de vida. Mamãe coloca lá no bercinho para dormir, já deu mamar, trocou, tá tudo direitinho. E a mamãe está dormindo. 3 da manhã, abre o berro. Ou porque encheu as fraldas, ou porque está com fome. E não quer nem saber se mamãe está dormindo, se papai está dormindo, se vai acordar a família. Que nome a gente dá para esse negócio, para essa atitude desse bebê? Acordar 3 da manhã e soltar o berro. Que nome a gente dá para isso? Eu ouvi, do lado de cá. Hã? Birra. Mas tem um problema. Tem um pecado com esse nome aí. Qual é? Egoísmo. Egoísmo. Ou seja, o ser humano é egoísta desde que nasce. É por isso que Paulo disse que a inclinação da carne é inimizade natural do pecador. E Davi escreveu assim: em pecado me gerou minha mãe. Não quer dizer que ele estava fazendo coisa errada quando nasceu. Mas é porque quando o ser humano nasce, ele nasce já com a tendência, com a semente do pecado no seu coração e com a tendência de praticar o mal. É lógico que aquele bebezinho não planejou ser egoísta, não escolheu ser egoísta, não. Naturalmente já nasce. É por isso, queridos irmãos e amigos, por mais drástico que seja, mas nós vamos aceitar esta realidade, que quando o ser humano nasce, nasce perdido. Perdido. Se o ser humano viver o tempo todo do jeito que nasceu, está perdido. Foi por isso que Deus criou um plano para salvar a raça humana. Porque o ser humano já nasce perdido. Já nasce perdido. Eu vou repetir. Se uma pessoa, do jeito que nasceu, morrer sem buscar a Deus, está perdido. Porque nasce no pecado, na condição de pecado, e nasce perdido. É um grande equívoco. É um grande equívoco uma pessoa aceitar Jesus como seu Salvador e desejar dar um pulo daqui para cima e ser perfeito igual a Deus sem pecado. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, vamos chamar o nosso personagem aqui de Jorge. Está lá o Jorge. A ilustração que eu vou fazer aqui é de alguém que não nasceu num lar cristão. Não é desde berço foi educado num lar cristão. Mas também dá certo, se tem alguém como eu aqui, né, como o Denis, meu filho, que já nasceu num lar cristão, também dá certo. Vocês vão entender no decorrer do estudo. Mas o Jorge, pela primeira vez ouviu falar sobre Jesus, a palavra de Deus, ele tinha 20 anos de idade. Ele descobriu que ele era um grande pecador. Vocês já perceberam que quando uma pessoa não conhece nada sobre Deus, ele até que se acha bom? Não, eu ajudo os pobres, eu sou honesto para minha esposa, para o meu marido, né? Eu cuido bem da minha família. Mas no momento em que conhece a palavra de Deus, começa a conhecer a santidade de Jesus e a sua pecaminosidade, vê quanta diferença entre ele e Jesus. Então, o Jorge chegou à conclusão que era um grande pecador e descobriu que na condição em que ele estava perdido. Mas ele entendeu o amor de Deus em dar o seu filho para morrer por ele,
o sacrifício do Calvário, o pagamento do seu pecado, quando ele tinha que pagar pelo pecado, Jesus pagou o pecado por ele. Então tudo que ele tem que fazer é aceitar Jesus como seu salvador pessoal, e ele aceitou. Ou seja, depois de estudar a palavra de Deus, de conhecer a Deus, ele tomou uma decisão: eu quero sair da vida que eu estava levando, quero sair do mundo e quero aceitar Jesus e quero viver a vontade de Deus agora. Nesse momento que o Jorge tomou a decisão de seguir a Jesus e foi batizado, nesse momento acontece a primeira ação da salvação de Deus sobre o Jorge. Como é que se chama? Se chama justificação. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque a palavra justificação é o mesmo que perdão. Porque o Jorge, ao entender que ele era um grande pecador, a principal pergunta dele era: Senhor, como é que eu tenho que fazer para ter esses 20 anos de pecado apagados? Aí ele entendeu na palavra de Deus: nada que você faça, Jorge, vai fazer você merecer ter 20 anos de pecado apagado. Só o sangue de Jesus pode apagar os seus pecados. Então, ao Jesus cobrir o Jorge com a sua justiça, o está perdoando. Você lembra a ilustração que eu mostrei para vocês aqui da rosa vermelha? Vamos relembrar? Se você tomar, para quem não veio nas noites anteriores, se você pegar uma rosa vermelha e olhar por intermédio de uma lente transparente vermelha, a sua retina vai enxergar a rosa do outro lado branquinha. Olha que interessante. Também dá certo se você fizer a seguinte experiência. Pega uma luz vermelha, incide sobre essa camisa vermelha, sobre uma saia vermelha, um vestido vermelho, você vai ler branco. Isso é justificação, isso é ser justificado, é ser coberto pela graça, pela misericórdia de Jesus, pelo seu perdão. Mas não é mérito humano. Os méritos são unicamente de Jesus, mas é por amor ao homem que Deus faz isso. É por isso que o Jorge tem que aceitar a Jesus pela fé. Porque Jesus disse para ele: olha, nada que você faça, você vai merecer ser perdoado. Unicamente se você confiar em mim. Então é pela fé. Porque o Jorge confiou em Jesus, ele teve o seu passado apagado totalmente. Apagado. Em teologia também tem um termo, justiça imputada. Ou seja, é a justiça de Cristo, os méritos de Cristo, imputado. Pode ser usada a palavra também coberto, que cobriu o Jorge. Agora Deus não está vendo o Jorge, está vendo Jesus no Jorge, porque ele aceitou a Jesus. É por isso que o Jorge está perdoado. Nesse momento, querido, presta atenção, o Jorge foi salvo. Salvação não é uma situação ou um processo que acontece paulatinamente. No momento em que o pecador aceita Jesus, ele está salvo, coberto pela graça de Cristo. Por isso que a justiça é imputada. Mas vamos continuar entendendo à frente a situação. Vamos lá. Quando Jorge foi imputado, na prática, necessariamente no momento em que ele desceu as águas do batismo? Não necessariamente. Pode ter sido antes, como pode ter sido no momento, como pode ter sido depois, como pode ter sido nunca. Vocês se lembram que quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele ilustrou essa justiça imputada com o vento. Ele disse: você sabe de onde o vento vem, para onde ele vai, mas não pode vê-lo. Então, ninguém consegue ver. Eu estou vendo nesse momento, como é o nome do momento? O irmão Alcides sendo perdoado por Jesus. Não, nem o ser humano vê. Nem ele vê. Mas ele pode sentir o toque do Espírito Santo. Isso acontece em que momento? Pode
Pode ter que tenha acontecido no momento em que o Jorge estava ali, deitado na sua cama antes de dormir. E ali ele sentiu, assim, sabe, o chamado de Deus, a impressão do Espírito Santo no coração dele, e tomou uma decisão: Senhor, é agora. Se jogou de joelhos, sou teu, de hoje em diante. Naquele momento ele foi justificado. O batismo só foi um ato simbólico, que é um ato simbólico. O batismo em si não salva ninguém. É uma demonstração de que a pessoa foi justificada, aceitou a Jesus. Pode ter sido dentro da igreja. Essa semana aqui, temos alguns amigos conosco. Você sentiu na hora daquela música linda, daquele louvor lindo, na hora da mensagem linda que tocou no seu coração: Senhor, é agora que eu quero me entregar a Jesus. Naquele momento Jesus justificou. Como pode, infelizmente, acontecer nunca? Por quê? Porque uma pessoa pode vir para a igreja só convencida de Jesus, mas não aceitar Jesus como seu Salvador. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que assunto de quem está salvo, quem está perdido, pertence a ninguém. Tem o direito de dizer: você está salvo, você está perdido. Ninguém. Nem o marido, a esposa do marido, por mais intimidade que tenha. Porque é o mistério, sabe, espiritual do poder de Deus na vida da pessoa. Pergunta: o Jorge está justificado, está começando a sua vida cristã. Ele vai, 3 opções, ele vai agora dar um pulo, daqui para cima. Opa, agora eu preciso fugir do pecado, não posso viver lá no pecado. Ou vai continuar vivendo no pecado, ou nenhum dos dois, vai começar cada dia mais crescer. Vamos levantar a mão. Quantos acham que o Jorge vai dar um pulo agora e vai viver igual a Deus sem pecado? Levante a mão. Ninguém, parabéns. Quantos acham que o Jorge vai viver no pecado? Levante a mão. Errado. Porque se ele veio de onde mesmo? Me ajudem a lembrar? Eu não ouvi. Ele veio de onde? Do pecado. E ele aceitou a Jesus e vai continuar no pecado? Sim ou não? Também não? Então ele vai agora começar a crescer. Crescer. Aí Paulo escreveu assim: aqueles que aceitam a Jesus se tornam novas criaturas, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora é um crescimento espiritual. A Bíblia chama isso, irmãos, o apóstolo Paulo chama isso de aperfeiçoamento da santificação. Porque esse segundo passo agora se chama santificação. Olha lá. Daqui a pouco aparece lá. Deixa eu voltar aqui porque eu tenho que explicar outras coisas. Significa que o Jorge nunca mais vai pecar? Sim ou não? Não, ele vai pecar. Ele continua sendo um pecador. Deixa eu dizer uma coisa antes aqui. Infelizmente, o inimigo de Deus, Satanás, tem levado algumas pessoas. Vocês lembram que eu falei ontem? Eu vou repetir. Quando o diabo vê que a pessoa descobriu o segredo da vitória, ele não quer saber de ir para o mundo, porque a primeira intenção é tirar a pessoa da igreja e para longe de Deus. Mas quando Satanás não consegue fazer isso, então ele fala assim: tudo bem, então você vai ficar dentro da igreja do jeito que eu quero. E então leva a pessoa ou para o extremo do liberalismo: não tem problema isso, não tem problema aquilo, aí come o que quer, bebe o que quer, eu acho. Ou então vai para o outro extremo, que também é do eu acho, mas do extremo do fanatismo. Porque algumas pessoas, olha aqui, ou o diabo vai levar a pessoa a viver aqui embaixo, na igreja, mas vivendo no pecado, ou então lá em cima, sem pecado. Eu comecei o meu ministério na cidade de Nova Europa aqui, na região de Ibitinga, por ali, Bauru. Eu conheci lá um rapaz, no primeiro ano que eu trabalhei lá naquela igreja, que ele morava no Rio de Janeiro, um jovem mais ou menos seus 23 anos, 25 anos, morava no Rio de Janeiro, e ele veio passar uma temporada na casa da mãe. Por quê? Porque ele se afundou tanto nas drogas lá no Rio de Janeiro,
que ele veio para a casa da mãe se tratar para poder se livrar das drogas. E foi exatamente nesse período que ele estava na casa da mãe, foi que alguém da igreja ofereceu o estudo bíblico para a mãe dele, ela aceitou, e ele então estava em casa, primeiro, segundo, terceiro estudo lá, e não quis saber não, mas depois ele começou a achar tão lindo aquilo, ouvia lá do quarto, aí chegou para a sala, lá para o terceiro estudo, e terminou todos os estudos. Eu tive a alegria de batizá-lo e também a mãe dele. Aquele jovem era consciente de que ele tinha descido no mais profundo do lamaçal do pecado que um ser humano pode ir. E ele, ao conhecer a santidade de Jesus, ele falou: Senhor, obrigado porque me perdoas e eu não posso viver mais onde eu estava. E não pode mesmo. Só que ele cometeu um grande erro, um grande equívoco. Ele quis dar um pulo, presta atenção, queridos. Ele quis dar um pulo daqui para lá. E agora ele ficava lutando, brigando consigo mesmo, com a sua natureza pecaminosa para parar de pecar. E ele não entendeu que Jesus nunca pediu para ele parar de pecar, porque esse não é o foco. Porque o homem não consegue parar de pecar, porque tem natureza pecaminosa. Eu saí daquele distrito, infelizmente, poucos anos depois eu fiquei sabendo que aquele jovem abandonou a fé e voltou para o pecado e para as drogas. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus disse: sem mim nada. Porque o caminho de Deus, queridos, presta atenção, eu vou repetir algumas frases, porque são conceitos que precisam entrar na nossa mente. Porque o caminho de Deus não é o caminho da realização perfeita. Por mais que você tente, você nunca vai conseguir o favor de Deus. Porque você fica lutando para não fumar, lutando para não beber, lutando para não se prostituir, lutando para não... Não é seu trabalho esse. Querendo ser perfeito igual a Deus sem pecado, nunca vai conseguir. Não é o caminho de Deus. O Jorge começa a crescer, se afastando do pecado, mas ele vai pecar? Olha lá. Nem bem passou o dia do batismo dele, olha lá, tibum, caiu de novo. E presta atenção, queridos. Em nosso conceito humano existe esse negócio de pecadinho e pecadão. Para Deus não existe. Porque aos olhos de Deus só existe um pecado. Qual é o pecado? Eu já falei essa semana aqui. É o homem se separar de Deus. Quando se separou de Deus, consequentemente, volta na mesma condição em que estava antes, no pecado. E não faz diferença se é aquela mentirinha amarela, deu só uma escarregadinha e voltou, ou se matou alguém. O pecado é drástico assim. Ou você... eu não estou falando de consequências do pecado, eu estou falando do ato do pecado em si. Então, primeira coisa que o Jorge teve que fazer, se separar de Deus, se desligar de Deus. Aí ele voltou na mesma condição que estava antes. E como consequência, praticou um ato pecaminoso. Mas ele não se desesperou, porque ele aprendeu que todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele aprendeu: todo aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcança misericórdia. Ai, que bom. O Jorge aprendeu isso então, olha que bênção. Sabe o que aconteceu com ele? Olha lá. Pediu perdão a Jesus, Jesus estendeu a sua graça, a sua misericórdia e o perdoou. Sabe como é que chama isso? Justiça comunicada. Olha a diferença. Lá atrás, antes foi justiça imputada, para cobrir o Jorge de 20 anos de pecado passado. Aqui é justiça comunicada para cada erro, cada pecado que ele comete a cada momento. Deixa eu contar uma historinha pessoal minha. Eu falei para vocês que eu nasci na igreja, muitos de vocês aqui estão seguindo a Jesus desde criança. Eu fui batizado com 11 anos apenas. Aliás, só com 11 anos. Normalmente na igreja, um juvenil, conforme... a maturidade, é batizado com 9, 10, 11 anos. O meu irmão me esperou. Ele era mais velho do que eu, 2 anos. Ele me esperou e nós batizamos juntos no domingo à noite, no mesmo batismo. Só que antes do batismo, nós participamos de uma classe bíblica. E eu me lembro muito bem que meus pais tiveram uma conversa com ele e comigo. Disse assim: olha, vocês... estão tomando a decisão de se batizar, vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo? Sim, queremos seguir a Jesus. Tá bom.
Então é o seguinte, vocês têm que parar de brigar. Sabe por quê? Porque meus pais deram esse conselho? Porque a nossa brincadeira preferida, naquela época não tinha internet, né? Não tinha... Né? A gente brincava de bolinha de gude, empinar pipa. A nossa brincadeira principal era gostar de lutar, para ver quem pedia água primeiro. E minha mãe ficava num desespero só. Vocês têm que parar de brigar. Eu falei, eu prometi, não vou brigar mais. Batizado num domingo à noite, voltamos para a igreja, a gente andava mais ou menos uma meia hora a pé até chegar em casa. Antes de chegar em casa, o cabelo naquela época, né? Não tinha nem secado ainda. Maior quebra-pau entre meu irmão e eu. Minha mãe olhou assim e falou, bonitinho. Acabaram de batizar, já estão brigando. E prometeram que não iam brigar mais. Cabeça de um menino de 11 anos. Eu fiquei tão angustiado, tão amargurado, com raiva de mim mesmo, que quando eu entrei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu corri no quarto, me ajoelhei ao lado da minha cama e pedi perdão a Deus. Senhor, por favor, me perdoe. Eu prometi para o Senhor que eu não ia brigar mais com meu irmão e briguei. Então, um garotinho, um menininho, cabeça de 11 anos, já estava entendendo que quando pecamos, precisamos correr Eu não ouvi. Quando pecamos, precisamos correr a Deus. E não carregar os pecados. E não ficar se condenando. Porque eu não aceito que eu tenha feito isso. Outro que não conhece o Evangelho, mas eu não me perdoo. Gente, uma das frases que nós, como cristãos, nunca podemos usar é não me perdoo. Por que você não se perdoa? Jesus te perdoa, por que você não se perdoa? E tem pessoas que não conseguem voltar para Jesus. Presta atenção. O problema não é com Jesus. Não consegue voltar para Jesus porque o problema é consigo mesmo. Não se perdoa. O Jorge entendeu que era pela graça de Jesus que ele podia ter o perdão. E ele clamou, Jesus o perdoou. E ele continuou subindo, crescendo. Caiu de novo. Clamou pela graça de Jesus. A graça de Jesus caiu sobre ele, a sua justiça comunicada, ele se levantou e continuou a caminhada, e cada dia caindo e levantando e caindo. Queridos, esse processo se chama santificação. Ou seja, cada dia o Jorge está sendo santificado. Por quê? Porque cada dia mais ele está crescendo e se afastando do pecado. Por questões de conhecimento e maturidade espiritual, quem tem mais tendência, eu estou perguntando para vocês, quem tem mais tendência, com mais facilidade de errar, de pecar, de voltar ao pecado? O que tem pouco tempo na fé, um recém-batizado, ou alguém que está há muito tempo já na igreja? Qual dos dois? Qual dos dois? O que está há pouco tempo na igreja ou que está há muito tempo na igreja? Pouco tempo. O que está há pouco tempo. Por quê? Porque ele ainda não tem toda a maturidade espiritual, não tem todo o conhecimento. Então, porque ele não tem todo o conhecimento, ele erra, ele escorrega mais fácil do que outros. É por isso que às vezes você vê um irmão recém-batizado, poxa irmão, você não sabia isso aí, você não deve fazer de sábado. Isso aí você não deve comer. É assim que obedece a Deus nisso. Ah, tá, não sabia. A pessoa é sincera, ele está fazendo o que sabe. Mas é um bebê espiritual. Sabe qual é um erro que nós cometemos, irmãos, como igreja? Do modo geral. São só os líderes, não, como igreja. Depois que uma pessoa é batizada, a gente traz para a igreja, bota sentado no banco aqui e fala assim, agora se vira, que eu vou correr atrás de outra alma para Jesus aí, que está se perdendo no mundo. E nos esquecemos que esse irmãozinho que a gente botou sentado nesse banco aqui, ainda é um bebê espiritual. Eu queria fazer um desafio aqui para algum pai, alguma mãe. O dia que você chegar em casa lá com aquela fofura, que acabou de nascer, bota lá no quarto e fala assim, tá tudo arrumadinho aqui, o seu bercinho, né, aqui tem um colchãozinho no chão com os brinquedos, a mamadeira tá ali na prateleira, se vira, tá? Nós vamos correr atrás de outra agora. Se tiver fome, só pegar uma madeira, quiser brincar, só descer do berço. É assim que a gente faz com um recém-nascido lá em casa ou não? Parece ridículo o que eu estou falando, mas é exatamente isso que a gente faz com um recém-convertido.
E nos esquecemos que ele é um bebê ainda, está engatinhando e precisa, primeiro, ter paciência com ele. Segundo, ajudá-lo a cada dia caminhar mais. Por que tem muitas pessoas que se apostatam da fé 1 ano, 2 anos? Porque não continuam tendo o mesmo apoio que tinham antes do batismo, depois do batismo. Se sentem abandonados. Eu não sei andar direito ainda e já me abandonaram. E o mundo atrai muito mais do que as coisas de Deus, vocês sabem? E a pessoa não tem maturidade espiritual ainda. É por isso, irmãos, que nós precisamos ajudar os recém-conversos, mas está crescendo na fé, cada dia crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Vamos à Bíblia, abra sua Bíblia comigo no na carta de João. Primeira carta de João. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, a partir do verso... Esse texto não está na tela, tá? Então, você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo. 1 João capítulo 1, aliás. Verso 8 diz assim, a partir do verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a sua palavra e a verdade não está em nós. Olha esse verso aqui falando a respeito de que não adianta você achar que você vai viver lá em cima sem pecado. Se alguém falar que não tem pecado, está se enganando e não está vivendo na verdade. Em outras palavras, está vivendo na mentira. Porque nunca conseguiremos viver lá em cima igual a Deus perfeito sem pecado. Verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos, olha que boas novas eu vou dar para você aqui agora. Jesus fica triste com o seu pecado, mas Ele não te responsabiliza por ele. Porque Ele sabe que você é um pecador. Nisso está o maravilhoso amor de Deus em nos salvar. Ele fica triste com o nosso erro, com o nosso pecado, mas não nos responsabiliza por ele. Por quê? Porque nós somos pecadores e inclinados para o pecado. Mas Ele deseja que nós corramos aos seus braços. Aí o verso 1 do capítulo 2 é uma continuação. Como é que diz lá? Vamos ler comigo? 1, 2, vamos? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se o verso parasse aqui, nós estávamos todos perdidos. Era inútil ter essa semana de oração aqui. Aliás, era inútil ter igreja. Vamos vender a igreja. Mas graças a Deus o verso não para aqui. Ele termina dizendo, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você observou aqui, qual é a ênfase do texto? A ênfase do texto é pecar ou é socorro do pecado? É o advogado te socorrendo se você pecar. Irmãos, o maior problema do homem diante de Deus não é porque peca. É porque quando peca, não corre para o único que pode libertá-lo do pecado. Quer lutar com as suas próprias forças, resolver o seu problema com as suas próprias forças. E o ser humano foi assim desde o princípio. O que aconteceu com Adão e Eva? Quando a Bíblia diz lá que eles acabaram de pecar e ficaram nus. Eles correram e fizeram o quê? Roupas com as suas folhas de figueira. Aí Jesus desceu, mandou Adão matar o cordeiro e disse assim, com a pele desse cordeiro você vai fazer uma roupa para você. Sabe o que significa isso na história bíblica, queridos? A roupa que Jesus mandou Adão fazer da pele do cordeiro simbolizava a graça de Jesus, a justiça de Cristo. Agora vamos fazer uma comparação? Solução do homem e solução de Deus para a nudez do ser humano, ou seja, para o pecado do homem. Quanto tempo dura um vestido de folhas de figueira? Fala para mim. Quanto tempo dura? Na melhor das hipóteses, quantos dias duram? E quanto tempo dura uma roupa de pele de cordeiro?
Está entendendo? Está entendendo a grande diferença? Então, vou repetir, o maior problema do homem não é porque peca, não é porque desliza, não é porque fez aquela besteira que não era para fazer e sabia que estava errado. É porque se separa de Jesus, e o homem longe de Jesus está perdido. É por isso que Deus me mandou aqui essa semana dizer para você, querido, não existe salvação a não ser em Cristo Jesus, então corra para Ele. E não se condene, não se desespere quando errar. Há um outro verso maravilhoso, queridos, no capítulo 3. Abra a Bíblia comigo aí. 1 João ainda. 1 João capítulo 3, verso 6. Na minha tradução diz assim: e qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Perceberam que verso preocupante? Ué, pastor, você está dizendo que... Aí João está falando outra coisa. Qualquer que permanece em Cristo não peca. Então realmente nós temos que viver igual a Deus, perfeito, sem pecado lá em cima. Tem alguém que tem uma tradução diferente dessa que eu li? Leia para a gente, Vitor, por favor. Aqui, peraí, desculpa aqui, minha irmã. Deixa eu levar o microfone aqui. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Opa, obrigado. Olha só, tem diferença uma tradução da outra ou não? Porque aquela que eu li lá diz, aquele que o conheceu não peca. Então é perfeccionismo? É perfeição sem pecado? Ah, querido, o que você não sabia, que você que tem essa tradução não é a melhor tradução do original grego. Porque não é isso que Deus quis dizer. O que Deus quis dizer foi exatamente isso que o Vitor leu. Aquele que permanece nele não vive pecando. É o que está acontecendo com o Jorge aqui. Eu pergunto, nessa condição, deixa eu avançar um pouquinho mais aqui, ó. Nessa condição aqui, ó, levantando, caindo e levantando. O Jorge está vivendo no pecado, sim ou não? Ele está vivendo no pecado, sim ou não? Eu não senti segurança, ainda vou repetir. O Jorge está vivendo no pecado, sim ou não? Não! O pecado é um acidente, é ocasional. Viver no pecado é estar grudado lá embaixo, ó. Grudado no pecado. Mas não, ele cai, levanta, Jesus o perdoa, ele continua. Então o Jorge não está vivendo no pecado, porque ele conhece a Jesus. Quem vive do pecado não o viu nem o conheceu. Dá para você entender entre linhas nesse texto que está subentendido que o maior problema do homem com Deus é se ele se afasta de Jesus para viver no pecado. Mas aquele que está ligado a Jesus, mesmo caindo, levanta, está sendo perfeito. Perfeito, aqui ó, está sendo perfeito. Não de boas obras, está sendo perfeito porque ele está ligado a Jesus, ele está dependente de Jesus em vez de depender de si mesmo. Queridos irmãos, se vocês esquecerem tudo do muito que eu estou falando essa semana, mas se lembrarem só disso, valeu a pena ter vindo aqui essa semana. Você é perfeito, eu sou perfeito diante de Deus, não porque estou obedecendo os mandamentos, não porque estou praticando tudo direitinho. Eu sou imperfeito não porque eu estou cometendo atos pecaminosos, não. Eu sou perfeito porque eu estou ligado a Jesus e dependente de Jesus a cada dia, a cada momento, dependendo da sua graça, da sua misericórdia, da sua justiça. Escondido atrás do sangue de Cristo, para que Deus me veja puro, branco, perfeito, sem pecado, pelos méritos de Cristo. Isso nos garante a salvação. Amém? Deixa eu ensinar um novo conceito para os irmãos aqui nessa noite, e é possível que alguns tenham errado até aqui por ignorância. Sabia que não é correto você orar, como a maioria de nós oramos, né? Senhor, perdoe os meus pecados. Já parou para pensar nessa frase? Vamos na prática então? Vamos supor que isso aqui seja o meu pecado. E aqui está eu. Estou eu aqui, Jair. E aqui o pecado do Jair. Quando eu falo assim, Senhor, perdoe o meu pecado, eu falo assim, Senhor, coitadinho do meu pecadinho, ele é tão lindinho. Deixa ele em paz. Perdoe a ele, a mim não se preocupa não.
Não me leve em conta, não. Mas coitadinho do meu pecadinho. Perdoe ele. Estranho, né? Mas é exatamente isso que significa: Senhor, perdoe os meus pecados. Ué, pastor, como é que tem que orar então? Tem que orar assim: Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Olha a diferença. Você sabe por que Jesus veio aqui morrer na cruz do Calvário? Porque pecados não podem ser perdoados. Pecados precisam ser pagos. Temos um advogado ali, ó. Pecado é pecado, tem que ser pago, seja quem for. O perdão é dado ao pecador, mas o pecado tem que ser pago. Tem que ser pago. Então, ao entendermos isso, nós vamos entender a graça, a misericórdia, o amor, o tamanho do amor de Jesus. Ele morreu foi por mim. Foi por amor a mim, não foi por amor ao meu pecado. Os vossos pecados, diz Deus, faz separação entre mim e vós. Então, os nossos pecados são horríveis. Então, Jesus não veio fazer nada pelos nossos pecados. Ele veio fazer por nós, por você e por mim. Por amor a nós. A vida do Jorge aqui, vamos voltar para a vida do Jorge. Irmãos, olha o que aconteceu com o Jorge, ó. Caindo e levantando, levantando e caindo, maravilhoso. Na santificação pela fé, ele caiu e ficou. Misericórdia. Por que o Jorge caiu e ficou? De duas uma. Ou o Jorge chutou o balde, abandonou a fé. Não quis saber mais de Deus. E aqui está, queridos, o grande ponto aqui, sabe, de falta de compreensão dos nossos irmãos que se afastaram de Jesus, se afastaram da igreja. Estão vivendo no pecado, olha lá, vivendo no pecado, sem imaginar que Deus os ama tanto quanto eles estavam. Aliás, se nós olharmos então para a parábola da ovelha perdida, não é tanto quanto não. Jesus está amando aquele pecador que está longe dele mais do que quando ele estava. Por quê? Porque ele está perdido. E Jesus te ama tanto que ele não quer te ver perdido. Então ele fala: vinde a mim como você está e eu vou te salvar. Eu vou te transformar, vou te lavar com meu sangue de novo e vou te salvar. Segunda situação que pode ter acontecido com Jorge. Continuou na igreja, sem problema. Continua na igreja, não perde um culto. E até é líder da igreja. Não, continua com seus cargos, sem problema. Só que tem uma coisa muito feia acontecendo. Ele gostou de um pecado e não quer sair dele. Como é que se chama isso? Pecado oculto. Só ele e Deus sabe. Presta atenção, queridos irmãos e amigos. Deus nos deu um cérebro para pensar, nos fez racionais, inteligentes. Basta ser só um pouquinho assim esperto para você fazer e ninguém descobre. Mas como Davi disse: para onde fugirei da tua face? O que eu posso esconder do Senhor? Nada, eu consigo esconder dos homens, mas de Deus eu não consigo esconder. Irmãos, quantas histórias, quantas situações tristes, lamentáveis, horripilantes até, eu tenho ouvido ao longo do meu ministério, de pessoas dentro da igreja, não perdem um culto, são líderes da igreja, e alguns até pastores, mas vivendo em pecado, vivendo lá embaixo na condição de separado de Deus, pecado, e vivendo nos atos pecaminosos. Irmãos, não precisa ser Deus para responder a pergunta que eu vou fazer agora. O Jorge nessa condição está salvo ou está perdido? Perdido. Porque separado de mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Não tem salvação longe de Jesus. O Jorge está perdido naquela condição. É possível que nessa semana Jesus faça um milagre aqui com alguém que está dentro da igreja, não saiu nunca da igreja, mas está vivendo no pecado. Jesus te ama, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido jovem. Se existe aqui nesta noite, nessa igreja,
E Jesus deseja fazer uma revolução na sua vida e te tirar daquela condição. Muita gente não entende o que é pecado contra o Espírito Santo. Pastor, acho que eu pequei contra o Espírito Santo, não adianta mais eu voltar para a igreja, não adianta mais tomar Santa Ceia, não tem mais chance para mim. Errado. Não é isso que a Bíblia ensina. Vamos dar uma relembrada lá no assunto do pecado do Espírito Santo? Jesus disse para os seus discípulos, todo pecado será perdoado ao ser humano. Todo pecado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Então esse texto tem duas partes. A primeira parte é todo pecado será perdoado ao ser humano, ou seja, todo pecado, quando há arrependimento, abandono do pecado e busca de perdão, Jesus disse, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então tem perdão, todo pecado será perdoado ao ser humano. Pastor, mais 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes o mesmo pecado? 100 vezes o mesmo pecado, porque todo pecado será perdoado ao ser humano. Essa é a primeira parte do Evangelho. A segunda parte é menos o pecado contra o Espírito Santo. Mas para nós entendermos o que é o pecado contra o Espírito Santo, nós temos que entender primeiro qual é o papel do Espírito Santo no plano da salvação. Jesus disse para os discípulos, eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, para que esteja com vocês. E ele vai ter 3 atividades aqui. Qual a primeira? Ele vos convencerá do pecado, vos convencerá da justiça, ou seja, que só a minha justiça, só os meus méritos podem cobrir o pecado de vocês. E terceiro, do juízo. Porque todo ser humano há de passar pelo juízo. E quando é que o Espírito Santo trabalha com uma pessoa? É quando Satanás o rodeia para tentar levá-lo ao pecado, o Espírito Santo está do outro lado. Olha, Jorge, não é por aí. Olha, Jair, não é por aí. Se eu falo assim, Senhor, me deixa em paz, só essa vez, eu gosto, qual o problema? Tem gente fazendo pior do que eu? E aí vem as desculpas, né? E eu entro para o pecado, eu estou rejeitando o trabalho do Espírito Santo. Eu pergunto, o seu nome mesmo é? É o Tiago. Desculpa fazer uma brincadeirinha com você aqui. O Espírito Santo, se o Tiago falou assim, Senhor, dá um tempo aí, não, só essa vez, tem gente fazendo pior do que eu. O Espírito Santo vai pegar o Tiago pelo colarinho e falar assim, vem aqui que eu vou te levar para Jesus, nem que você não queira. Vai fazer isso ou não? Nunca. Pelo contrário, Jesus disse, eu estou à porta. É o trabalho do Espírito Santo. Se você abrir, é a decisão sua. Eu vou entrar, se você não, eu não vou arrombar. Jesus não arromba a porta de ninguém. Então o que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando o pecador rejeita o trabalho do Espírito Santo de levá-lo a Cristo. Então não tem perdão, por quê? Porque Deus não perdoa na marra. Ele não perdoa as forças, não perdoa. Está entendendo, queridos? Isso é pecado contra o Espírito Santo. Aí, então, depois, em algum momento, se o pecador se arrepende e ouve a voz do Espírito Santo, aí ele vai ser perdoado. E não importa quão longe foi. E é o caso do Jorge aqui, ó. Ele cansou de viver no pecado. Ouviu uma semana de oração, não tocou. Muitas músicas não tocaram, muitos sermões não tocaram. Conselho de amigo do pastor, do pai, da mãe, nada tocou. Mas um dia, Deus tem a maneira como alcançar seus filhos. Eu não sei como. Mas Ele sabe. Um dia Ele vai te alcançar. Porque Ele não desiste de você. Amém? Ele nunca vai desistir de você. Mas aí, Ele não desistiu do Jorge. E o Jorge, então, se jogou aos pés de Jesus e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe. Eu não quero viver mais no pecado. Imediatamente Jesus perdoou o Jorge. Ele não falou assim, Jorge, você me enrolou 10 anos. Daqui 10 dias eu vou responder o seu pedido. Não, é imediatamente. Não foi assim que Jesus fez com o ladrão na cruz, com Dimas? Na verdade, te digo hoje, agora, sua salvação está garantida, porque você se jogou aos pés da cruz. Estão entendendo, queridos, o que é salvação? E o Jorge, mesmo tendo caído, levantou e continuou a vida cristã, caindo, levantando, levantando e caindo, caindo, levantando. E queridos, isto, presta atenção, isto é a vida toda. Toda, a vida toda. Nunca vai chegar um momento que você vai cruzar os braços e pronto, já consegui. Tá
Estou só esperando Jesus voltar. Já estou lá no topo. Ninguém chegou no topo ainda, nem vai chegar. Caindo e levantando, levantando e caindo. Mas dependendo de Jesus. Isto é santificação. Sabe o que é justificação? Justificação é Deus nos salvar do poder do pecado. O pecado que estava te dominando, do domínio do pecado. Estava dominando o Jorge, 20 anos. Isso é justificação. O Jorge agora está salvo. Agora a santificação, que é a vida inteira, até o dia que o Jorge morrer, ou Jesus voltar, é Jesus salvando o Jorge da presença do pecado. O diabo chega do seu lado hoje, Jesus corre lá, opa, não cai na dele não, fica do meu lado. É todo dia nos salvando da presença do pecado. É por isso que a nossa busca a Jesus, irmãos, tem que ser diária. Diária. Porque se eu deixar de buscar Jesus um dia, eu estou dando brecha para o diabo, aí eu posso cair naquele dia. E está perdido. Repito, a vida toda, queridos, é caindo e levantando, caindo e levantando. Aí a terceira parte, a terceira fase, ou terceiro ato da salvação de Deus, vai acontecer só na segunda vinda de Jesus. Quando Jesus vier em poder e grande glória. E o apóstolo Paulo definiu isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante, de forma maravilhosa. Como é que ele disse lá? Quando Jesus vier em poder e grande glória, num piscar de olhos, todos seremos transformados. Aquilo que é corruptível, ou seja, o nosso coração, a nossa vida pecaminosa, vai ser transformada, ele vai arrancar e vai colocar uma vida incorruptível, um coração incorruptível. Ou seja, Deus vai desarraigar o pecado do nosso coração. Não é te perdoar de um erro, de 2 erros, de 3 erros, não. É desarraigar a tendência pecaminosa do nosso coração. Mas isso ele vai fazer somente na sua segunda vinda. E isto, biblicamente, se chama glorificação. Ou seja, é Deus nos salvando do poder total do pecado, para sempre. Nunca mais o pecado vai alcançar o nosso coração. Em resumo, a justificação, queridos, acontece no momento da conversão do Jorge. A santificação, a vida inteira. O Jorge, dependendo de Jesus, ligado a Jesus, buscando a Jesus cada dia, para vencer as artimanhas de Satanás. E a glorificação num momento, num piscar de olhos também. Num momento, num piscar de olhos. Aí seremos transformados. Mas todos eles têm que ser pela fé, ou seja, por confiança em Jesus. Por confiar, não por méritos próprios, não porque merecemos, mas unicamente pelos méritos e pela graça de Jesus. Tanto a justificação, como a santificação, como a glorificação. Pergunta? Esse é o nosso estudo de hoje à noite. Eu tenho uma partezinha final de 2 minutos ali, que eu quero fechar, mas antes quero dar oportunidade. Alguma pergunta? Já que hoje à noite foi bem didático, os 3 passos da salvação: justificação, no momento da conversão; santificação a vida inteira; glorificação no dia que Jesus voltar e nos transformar. Alguma pergunta? Alguma contribuição? Pois não, meu irmão? Deixa eu levar o microfone para todo mundo ouvir. A criança nasce em pecado, correto? Se ela morre antes dos 7 anos, que diz que até os 7 anos é anjo, como é que é isso? Anjo é uma expressão nossa, né? Isso não é bíblico, não. Em lugar nenhum na Bíblia está dizendo que criança é anjo. Criança é ser humano, é pecador. Irmãos, Deus é muito justo. Deus é muito justo. A Bíblia é clara, Deus não leva em conta o tempo Ou seja, o tempo em que o ser humano não conhece a palavra de Deus, ele não vai levar em conta. Deixa eu colocar aqui 3 classes de pecadores. O primeiro são as crianças mesmo. Terá um outro dia, um outro culto, que eu vi aqui, o sermão vai ser sobre a salvação das crianças. Muito lindo esse estudo. Talvez você nunca tenha ouvido um estudo bem profundo sobre isso. Muita gente fala assim, porque vai depender se os pais se salvarem, as crianças se salvam. Eu pergunto, os pais são salvadores, sim ou não? Não, só Jesus salva.
Os pais são tão somente instrumentos de Deus para trazer os filhos de Deus ao mundo. Lembra quando Jesus disse: deixar vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino? Está respondido sua pergunta. As crianças pertencem, morreu, antes de ter entendimento, está salvo. Dependendo das besteiras que fez, das desobediências que fez aos pais, está salvo. Segunda classe, são as pessoas com deficiência mental. A vida toda, a mente pior do que criança, né? Porque criança ainda, né, com 2 aninhos, né, com 1 aninho, começa a entender as coisas, e a malandrinha, inclusive. Mas o coitadinho do deficiente mental lá, coitado, a cabeça do primeiro dia de vida lá que ele nasceu é a mesma. Lógico que está salvo, é um ser humano, um filho de Deus. Consequência do pecado, que um dia Jesus vai glorificar, ele vai ser uma pessoa linda, maravilhosa e inteligente. Terceira classe de pessoas: aqueles que nunca nasceram e morreram e nunca tiveram oportunidade de ouvir falar sobre Jesus e o amor de Jesus e a sua salvação. E nem descobrir que eram grandes pecadores, estavam perdidos naquela condição. Deus vai salvá-los. Então, queridos, a salvação não nos pertence, julgar, né? Quem será salvo, quem vai se perder. Mas a Bíblia nos dá a entender isso aí. E nos dá a entender, então, que será muito maior o número dos salvos, porque não tiveram condições de conhecer o plano da salvação, do que nós que conhecemos o plano da salvação. Você sabia que nasce muito mais gente no mundo que morre? Como é que a gente consegue pregar o evangelho para esse povo todo? Pessoas lá no outro canto do mundo, do planeta, que nunca ouviu falar de Jesus. Queridos, o que eu quero que vocês entendam nessa semana, que nós adoramos a um Deus, nós temos um Deus, um Pai, que nos criou, nos mantém misericordioso. Isso não pode nos dar margem, porque o diabo vai nos levar para esse pensamento. Não pode nos dar margem, já que Deus é misericordioso, deixa eu abusar da bondade dele. Aí que mora o pecado, o problema. Porque no momento em que eu minimamente quiser abusar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, quem é que vai perceber isso? Só Deus, que Ele conhece o meu coração. Em outras palavras, Jesus vai salvar cada um na sua sinceridade. E as pessoas vão se perder, não por culpa de Deus, por falta de sinceridade. De não buscar a Deus como ele gostaria. Alguma pergunta a mais? Pois não, irmão. Se o senhor falasse algumas coisas, que sempre há uma preocupação, a questão do selamento, não é isso? Como que é nesse processo da santificação, por volta do selamento, nós não teremos que estar sem pecado, não é isso? Como a gente vai saber esse período, a gente vai conseguir saber? Não consegue, né? Porque senão não seremos selados. Irmãos, deixa eu começar respondendo o pensamento errado. A gente não pode pegar texto de Ellen White isoladamente, frases isoladas, e tirar conclusões. Ellen White escreveu, melhor dizendo, sobre justificação pela fé, tanto quanto o apóstolo Paulo. Mas nós temos que entender o todo da mensagem. Quando Ellen White fala sobre selamento, ela está falando que Deus vai selar um povo que está aqui, dependente de Jesus. Então, quando ela cita exemplos, são pessoas que não estão vivendo no pecado, estão santificando o sábado como precisa santificar, e vários exemplos que ela dá, várias situações de fidelidade. Ela está falando naturalmente que é como consequência da pessoa estar ligada a Deus e obedecendo a Deus, e dependendo de Jesus. Porque, irmãos, não tem como o ser humano estar ligado a Jesus e dependente dele e não obedecer à vontade de Deus, e não fazer a vontade de Deus. Escorregar uma vez aqui, outra ali, é outra história, mas viver fielmente. Por quê? Porque nós já aprendemos, a luta que não é nossa, é a luta de Deus fazer as suas obras em nossa vida, tanto de tirar o pecado, como de colocar a obediência que Ele deseja que nós tenhamos. Então, quando você fala assim, para mim é tranquilo guardar o sábado, não tem nenhuma dificuldade.
Nunca bata no peito e diga mérito meu, porque eu estou convencido. Não tenho dificuldade disso. É porque você está tão ligado com Jesus e o Espírito Santo está tanto no teu coração que Ele está fazendo uma obra completa na sua vida, você não está percebendo, mas não é mérito teu. Está entendendo? Não é mérito teu. Do outro irmãozinho que é mais fraco, entenda-se por fraco e imaturo. Ele tem menos tempo ou menos tempo de fé, ou então ele tem uma personalidade mais fraca. Já que eu falei de personalidade, não tem aquele tipo de personalidade que a pessoa fala assim, eu não quero fazer isso aqui, e não faz nunca mais. Tem ou não tem? Exemplo, a pessoa fuma. De hoje em diante eu não boto um cigarro mais na minha boca. E nunca mais bota mesmo. Mas um outro coitado lá tem o mesmo desejo do coração de largar o cigarro que aquele, só que ele emocionalmente é mais fraco. Ele luta e não consegue. Como é que você acha que Deus deu os dois? Iguaizinhos, unicamente movidos pela intenção, pela sinceridade do coração. Aos olhos de Deus, aquele que diz, nunca mais eu vou botar isso na minha boca. Deus o ama tanto e o aprova tanto como aquele que, Senhor, não quero nunca mais fazer isso aqui, mas daqui 3 dias faz. Senhor, me perdoe, nunca mais quero fazer isso daqui, 1 semana faz de novo. Aos olhos de Deus, esse está tão justo diante de Deus, como aquele que falou, que tem personalidade forte, diz que nunca mais eu faço, não faz. Por quê? Porque não são as obras desse que vai salvá-lo, nem o pecado desse que vai afastá-lo de Jesus. Porque os dois estão em Cristo Jesus. E é isso que salva o ser humano. Selamento. Selamento é assunto profético. Não é assunto de processo espiritual. Processo espiritual é tão somente santificação. E Paulo foi o que mais falou sobre santificação. O tempo não permite eu ler para vocês muitos versos da Bíblia sobre santificação. Então, o que faz parte do processo espiritual da salvação é santificação. Selamento não, selamento é ato profético. E Ellen White é clara em 2 pontos. Quando uma pessoa morre, naquele momento que ela morreu, ela já está selada. E aos vivos vai ser antes do fechamento da porta da graça. Eu vou trazer para vocês aqui um estudo sobre isso mais detalhado mais para frente. Porque eu gosto muito de profecias também, não vamos estudar profecias. Mas então, queridos, selamento será certamente para aqueles que estão vivendo ligados a Jesus e dependendo de Jesus. Não para quem está vivendo o pecado, isso é claro. A Bíblia é clara e Ellen White é clara sobre isso. Só serão selados aqueles que estão ligados e dependentes de Jesus. Mais uma pergunta? Irmãos, fechando então aqui, ó. Fechando aqui. Aconteceu que, São Lucas 9, 18 a 20. Aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos e perguntaram-lhes. Jesus perguntou para os discípulos, quem diz a multidão que eu sou? Pergunta interessante, né? Por que Jesus tinha essa curiosidade? Não porque ele tinha, porque ele era onisciente, ele sabia o que a multidão pensava. Ele perguntou, foi por causa do povo. E respondendo, eles disseram, João o Batista, outros, Elias, outros, um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes, e vós dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E respondeu-lhe Pedro, Cristo, o Cristo de Deus. Perceberam as 2 respostas? O povo, aqui ó, o povo diz que o Senhor é um grande mestre, um grande filósofo, uma personalidade da verdade, um monumento de autossacrifício, um profeta destemido, um reformador social, um grande modelo para o ser humano. Ou seja, o povo, queridos, sabiam sobre Jesus. Sobre Jesus. Mas quando eles perguntaram Jesus perguntou para os discípulos que viviam com Jesus, e vocês, quem dizem que eu sou? Foi inspirado pelo Espírito Santo que Pedro disse, o Cristo de Deus, o ungido, o Messias, cuja missão não é o libertador político, mas um salvador que liberta a humanidade. Isto é resultado de conhecer a Jesus. Queridos, a pergunta nessa noite, depois desse estudo que nós fizemos é, e você que veio aqui nesta noite, quem você diz que é Cristo?
na sua vida? Quem você diz que é Cristo? Até o final da semana você tem que responder essa pergunta, para você mesmo. Quem é Jesus para você? Olha só o que esse teólogo William Barclay escreveu. O nosso conhecimento de Jesus nunca deve ser de segunda mão. Deixa eu ilustrar isso aqui. Se eu estou falando para alguém aqui nessa noite que tudo que ouve de Jesus e do amor de Deus é quando vem na igreja e ouve um sermão, ou na unidade ouve a recapitulação da escola sabatina, você está recebendo Jesus de segunda mão. Está faltando um conhecimento pessoal. Ele continua dizendo: podemos conhecer todas as opiniões dadas sobre Jesus. Podemos conhecer toda a cristologia já formulada sobre mentes humanas. Podemos ser capazes de dar um resumo abalizado do que todos os grandes pensadores e teólogos já ensinaram sobre Jesus. E mesmo assim, não ser cristãos. Você sabia que tem pessoas aí fora, ateus, que conhecem mais sobre Jesus do que você e eu? Mas eles conhecem sobre Jesus. Aí ele termina dizendo: o cristianismo nunca consiste em saber sobre Jesus. Sempre consiste em conhecer a Jesus. Cristo sempre exige um veredito pessoal. É por isso, queridos, que eu estou trazendo essa semana a pessoa de Jesus. Se você conhecer a Jesus, sua vida vai ser outra de hoje em diante. Quando eu falo assim, eu não estou querendo dizer que ninguém conhece a Jesus aqui. Eu estou falando em tese. Tenho certeza que tem muitos, a maioria, são pessoas tementes a Deus que têm uma experiência pessoal com Jesus. Mas cada um tem que responder esse veredito para si mesmo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor a mim, perder a sua vida, salvá-la. Salvação pelas obras é saber sobre Jesus. Conhecer Jesus é salvação pela fé. E você, o que pensa sobre Jesus? O Elson, por favor. O Elson vai cantar. Enquanto ele canta, você não gostaria de, nesta noite, já começar a responder essa pergunta? O que você pensa de mim? Para você, eu sou quem? Se você realmente precisa ter e quer ter uma experiência pessoal com Jesus cada dia mais, para viver a santificação pela fé, dependendo de Jesus, mesmo caindo e levantando, fique em pé e mais uma vez entregue a sua vida a Deus e clame a Jesus: Senhor, eu quero tê-lo como meu melhor amigo, meu salvador pessoal, enquanto você ouve essa música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a
porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, significa que Ele está falando assim: meu filho, não faz diferença se você obedece ou se você desobedece, se você está ou não está, se você vem ou fica, eu te amo do mesmo jeito. Isso não muda nada para Deus. Ele continua sendo o seu Deus, o seu Pai de amor, de misericórdia. Vamos entender isso e dessa maneira vamos amar mais a Jesus e vivermos mais tranquilos, porque temos um Deus que não nos condena, mas nos aceita e nos perdoa. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, por tão grande amor, por tão grande salvação. A vida do Jorge é a minha vida, é a sua vida, a vida de cada um de nós aqui nesta noite. Porque, Senhor, quantas vezes nós caímos e levantamos. Em algum momento até gostamos do pecado e ficamos lá por algum tempo. Mas obrigado porque a Tua misericórdia nunca se afastou de nós. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nós. Diante de tão grande amor, nós queremos nos jogar aos Teus pés e viver ao Teu lado, para que operes as mudanças e os milagres que precisam operar em nossa vida. Que a Tua graça continue sobre cada um de nós. Ao voltarmos para casa, nos dê a Tua paz. Traga-nos amanhã para continuarmos ouvindo a Tua voz, em nome de Jesus. Amém.